a palavra que está no Salmo de número 2. Esse salmo é um salmo messiânico e que tem uma mensagem de Deus para nós, justamente nesse contexto, nessa situação que o mundo vive hoje. Não é uma mensagem especificamente sobre o coronavírus, não é uma mensagem sobre a situação específica que talvez cada pessoa esteja vivendo, mas é uma resposta de Deus para as nações, é uma resposta de Deus para mim e para você a respeito desses eventos mundiais. Então, o Salmo de número 2 começa dizendo assim, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abri-la ou talvez usar o próprio celular para acompanhar. Eu creio que não vai ser possível passar o texto na tela, mas você pode acompanhar daí. Diz assim o texto: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo em Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerá, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos diante dele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É um salmo que poucas vezes nós temos ouvido pregação, a não ser a respeito desse versículo que diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Na maioria das vezes a gente ainda escuta a declaração desse versículo de uma forma bem fora do seu contexto. Mas eu quero ler esse texto, eu quero compartilhar esse texto com você em forma de estudo bíblico, em forma de reflexão pastoral, para nós vermos Jesus nesse salmo e para nós vermos também como Deus lida com as questões mundiais e como ele reina sobre todas essas circunstâncias e governa sobre todas essas circunstâncias. Esse salmo, como eu já disse no início, é um salmo messiânico e por isso nós queremos trabalhar a ideia de a vitória final do Messias, como ele vai reinar e governar sobre todas as circunstâncias. No final da história, nós veremos que, ou aqueles que estiverem diante dele verá que o Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas. A ideia desse salmo, o desejo de Deus, certamente desse salmo, é para nos confortar em saber que o Messias, que o Senhor Jesus, tem o controle total, o controle final sobre todos esses assuntos mundiais que afligem as pessoas, que afligem as nações, que afligem as famílias da terra. Então, quais são os principais assuntos, pontos desse salmo? Primeira coisa que a gente percebe nesse salmo é que existe uma resistência das nações. As nações resistem a Deus, resistem aos propósitos de Deus, resistem aos planos de Deus, ao governo de Deus. O versículo de 1 a 3 começa dizendo assim, olha: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os reis da terra, os gentios, os povos, aqueles que não temem ao Senhor, as nações ímpias e pagãs e as próprias pessoas individualmente se levantam contra Deus de uma forma veemente. Se nós pararmos um pouquinho nesses últimos anos, avaliando esses últimos anos da nossa vida, talvez os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, nós vamos conseguir perceber
um crescimento gigantesco contra a fé, contra a família, contra as escrituras, contra os valores cristãos e os valores da nossa fé, contra aquilo que a Bíblia tem como coisas prioritárias, como coisas preciosas, coisas valiosas. É interessante que revistas e agências missionárias que trabalham, como a Voz dos Mártires, que é uma revista muito conhecida aqui nos Estados Unidos, que relata de forma bem fiel o crescimento da perseguição dos cristãos no mundo, a gente vai perceber que nos contextos onde o evangelho é perseguido, nos contextos onde existem resistência à pregação do evangelho, existem milhares de pessoas morrendo todos os dias por causa da fé. Essa é uma realidade, principalmente nos contextos onde a igreja tem sido perseguida, onde o evangelho tem sido resistido. Temos tido notícias de pastores que são mortos, de crianças que são sequestradas, de filhos de missionários que são sequestrados, de igrejas que são queimadas e de pessoas que são torturadas por amor a Cristo, por amor à fé. Essa é uma realidade física, visível, que tem sido até mesmo divulgada e propagada por meios de comunicação que nem são necessariamente evangélicos. Pouco tempo atrás, a própria Rede Globo testemunhou ou retratou, ou, na verdade, reportou um evento assim, bastante chocante no mundo de um pastor da Síria que foi assassinado por causa da sua fé. Então, essa é uma realidade de nações que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas nós temos outros tipos de perseguições mais silenciosas, que ultimamente têm se tornado mais barulhentas, que são todos esses movimentos sociais que estão se levantando contra a família, que estão se levantando em defesa do aborto, que estão se levantando em favor de certas posturas contra os valores cristãos, contra a presença da Bíblia na escola, nos ambientes públicos e coisas desse tipo, e ainda outros tipos de resistências ainda mais silenciosas que estão invadindo as nossas casas por meio das mídias sociais e minando a fé de crianças, de jovens, de adolescentes e até mesmo de adultos. Então, as nações se levantam. E o texto, evidentemente, vai nos mostrar que elas se levantam, os príncipes se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E a declaração deles, a declaração desses reis, né, desses governantes, dessas pessoas que influenciam as mídias sociais, que influenciam, que formam opiniões por meio de todos os meios de comunicação que existem, o que esses reis e governantes estão dizendo é que eles querem quebrar os laços, querem fazer os laços em pedaços e romper com as algemas, entre aspas, que os ligam a Deus. Eles querem cortar todo tipo de relacionamento com aquilo que diz respeito a Deus e ao seu ungido. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade que nós não precisamos ler nos livros, nós temos experimentado isso de uma forma muito crescente. Cada vez mais temos visto o crescimento da apatia espiritual de muitos crentes e temos visto também o crescimento desses novos valores que estão e que certamente irão reger as nações nos próximos anos, nas próximas décadas. Estamos passando por transformações. A gente percebe que os reis, os governantes, as nações da terra querem romper os laços com o Senhor e fazer em pedaços todas essas alianças que podem nos ligar a Deus. Se você perceber, se você olhar na história, você vai notar que nas últimas 4 décadas, você vai ver que o índice de divórcio cresceu, o índice de aborto aumentou, o índice de violência doméstica aumentou. Todas essas taxas têm aumentado de forma vertiginosa. E aí você vai perceber o seguinte, que, curiosamente, a data que define o crescimento exacerbante dessas questões sociais envolvendo a família, envolvendo casamento, filhos, aborto, etc., na verdade,
marca exatamente o período em que a Bíblia foi retirada das escolas aqui, no contexto dos Estados Unidos. E isso está se tornando uma realidade também no Brasil, de certa forma, e também em outras nações. Então, eles querem romper os laços que os ligam a Deus, as alianças que os ligam a Deus, querem viver de forma independente, querem viver independente de Deus, e as consequências disso são grandes, são assustadoras. O versículo de número 4 e 5 vai nos dizer o seguinte: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Diante dessa declaração, a gente consegue perceber que existe uma reação da parte do céu em relação ou em resposta ao comportamento das nações, em resposta ao comportamento dos povos. E a resposta dos céus, ou a reação do céu, que a gente percebe na declaração desse texto, é que o Senhor ri dessas nações e o Senhor escarnece delas. O Senhor zomba desses reis, porque o Senhor já sabe o fim que isso vai dar. O Senhor já sabe como a história termina. É assim que ele vê. A gente percebe que eles não apenas se levantam contra Deus, eles se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Jesus havia dito que se eles nos odeiam, se eles odeiam aqueles que seguem a Jesus, antes de odiá-los, eles também o fariam, porque eles odeiam principalmente o próprio Senhor Jesus. Na verdade, a resistência não é contra Deus, não é contra a fé necessariamente. A resistência é contra a pessoa de Jesus. Você vai ver dezenas de artigos, centenas de artigos tentando provar que o Senhor Jesus não existe, que o evangelho não é verdade, alguns tentando provar até mesmo que os apóstolos não existiram, que tudo isso é invenção humana, mas todo esse levante social, intelectual, todo esse levante humanista contra a fé e contra o evangelho é porque antes de odiar a fé e o evangelho, e os próprios evangélicos, eles odeiam a Jesus. E do céu o Senhor ri, o Senhor zomba deles, o Senhor escarnece deles, porque inevitavelmente a visão humana é limitada. A visão humana enxerga o presente, o momento, enxerga o máximo possível em torno da sua própria realidade contextual, mas na verdade Deus está vendo o todo, Deus está vendo o fim da história, e ao ver a reação e o comportamento das nações, o Senhor vai zombar dessas nações, o Senhor vai zombar desses reis, porque Ele conhece como essa história termina. E aí, diante disso, o texto diz o seguinte: olha, na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus está reservando um tempo em que a ira dele será derramada sobre as nações, sobre os povos que não creram, sobre aqueles que resistiram, sobre aqueles que brincaram com a santidade de Deus. A Bíblia diz que o Senhor está reservando um tempo onde a ira do Senhor será derramada sobre todas as nações que resistiram, que zombaram e que ignoraram essas coisas essenciais da fé cristã. Bom, uma outra coisa que a gente pode se perguntar quando lê esse texto é o que o Senhor dirá a esses reis e a esses governantes. O versículo 6 vai nos dizer o seguinte: eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte Sião. A ideia desse texto principal é o seguinte: independente da resistência das nações, independente da resistência dos povos, do escárnio dos povos e da indiferença que os povos têm manifestado à fé e ao evangelho, Deus estabeleceu o seu rei sobre o trono, sobre as colinas, sobre o Monte Santo, que é uma referência ao Monte Sião. A ideia principal, é claro que existe um contexto histórico e político dessa declaração do salmista Davi, mas ainda assim, a história final é que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores foi estabelecido pelo próprio Deus a despeito da resistência das nações. E aqueles que o resistem hoje terão que se prostrar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor, porque o nome que está sobre
todo nome lhe foi dado, conforme está lá em Filipenses capítulo 2. Então, independente da zombaria dos povos, Deus o tem exaltado como Senhor. Deus o tem coroado como Senhor. Deus o tem feito Senhor e Cristo, como o próprio Pedro declarou lá no dia de Pentecostes, após a ressurreição. E isso fez com que isso fará com que aqueles que o reconhecem hoje estarão diante dele, servindo, adorando, julgando as nações com ele, mas aqueles que o resistem terão que se prostrar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor, que ele é Deus, para a glória de Deus Pai. E aí, diante disso, quem é esse ungido de quem o salmista está falando, a respeito de quem o próprio Salmo 2 está falando? O versículo 7 vai nos dizer o seguinte, olha, proclamei o meu decreto, ou proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É interessante que, se você ouve essa declaração isoladamente, talvez você pode ficar um pouco perdido a respeito de quem ele está falando. Mas, considerando que esse salmo é um salmo messiânico, você vai ouvir o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 13, versículo 33. Você vai ver ele declarando, depois de associar Cristo com a ressurreição, ele associa Cristo com esse salmo, dizendo o seguinte, olha, esse Filho de Deus, gerado pelo próprio Deus, que foi, conforme a declaração do primeiro concílio de Jerusalém, do primeiro concílio que definiu essa doutrina cristã a respeito da cristologia, ele apresenta Jesus como sendo não apenas filho de Deus, mas gerado por Deus. E quando ele foi gerado? O apóstolo Paulo vai declarar que, o próprio cristianismo vai declarar isso, que Jesus, ao ressuscitar dos mortos, em glória, em poder, ao ressuscitar e vencer a morte, foi um ato geracional de Deus para dizer o seguinte, ele é meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, ele foi gerado por Deus, e ele está dizendo, pede-me e eu te darei as nações por herança. O próprio apóstolo Paulo vai declarar em Romanos que ele ressuscitou para a nossa justificação. As nações poderão vir como herança do Senhor após a sua ressurreição, porque ele é o Filho de Deus, gerado por Deus para esse propósito de redimir as nações, de redimir os povos. Então, quem é esse ungido? Esse ungido é o próprio Filho de Deus, é o próprio Messias, é o próprio Senhor Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto ao céu, que está assentado à destra de Deus, como a própria palavra de Deus diz. Esse é o Jesus que naquele dia da Santa Ceia, ele estava lá dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele estava se declarando não apenas aquele que veio para reinar, mas aquele que veio para se doar, para se oferecer, para entregar a sua vida em resgate de muitos. E é isso que esse texto vai dizer, pede-me e eu te darei as nações por herança. Agora, o Senhor prometeu a esse ungido, o Senhor prometeu ao próprio Senhor Jesus lhe entregar as nações. Foi essa a promessa do Senhor. Então, a entrega de Jesus traz como resposta à sua oferta voluntária na cruz, as nações que virão. A Bíblia fala lá em Apocalipse que naquele dia estarão diante dele povos, tribos e nações. Estarão diante dele pessoas de todos os povos, tribos e raças, o adorando, reconhecendo que ele é o Senhor. Um dia, num evento que nós estávamos aqui nos Estados Unidos, uma pessoa soltou um vídeo mostrando aquela abertura das Olimpíadas e dizendo o seguinte, olha, esse é um dos melhores retratos do céu, porque todas as nações estavam reunidas com todas as bandeiras sendo apresentadas, marchando, mostrando a cultura das nações, e era exatamente essa a visão que o evangelista João vai nos dar em Apocalipse, daquele momento glorioso no céu, quando as nações se reunirão
como resposta ao resgate, à oferta de Jesus na cruz em resgate de todos aqueles que puderem crer. Então, diante disso, o Senhor está lhe prometendo as nações por herança, e essa será realmente o resultado daqueles que honraram, daqueles que creram, daqueles que se renderam ao Senhor. Porém, aqueles que o resistem, aqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, receberão algo completamente oposto a isso. Eles serão atingidos pelo rigor da ira do Senhor. Agora, de acordo com Jesus e até mesmo com os próprios apóstolos, a gente vai perceber que esse Jesus que tem sido resistido e zombado pelas nações, em Mateus 28:18, você vai ver Jesus declarando que toda autoridade lhe foi dada. Quando essa autoridade lhe foi dada? A gente vai ver que essa autoridade lhe foi dada justamente após a ressurreição. Como homem, ele veio, sofreu, esteve limitado fisicamente, passou fome, sede, frio, várias necessidades humanas que nós enfrentamos, ele teve que enfrentar, foi tentado, mas em Mateus 28:18, ao ressuscitar, Jesus faz aquela declaração: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade foi dada a Jesus e por isso ele nos dá aquela ordem de irmos por todas as nações, porque ele agora recebe toda a autoridade do Pai. E você vai ver em Efésios capítulo 1, versículo 20, você vai perceber a Bíblia dizendo, que o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele subiu ao céu, está assentado à destra de Deus, sobre todo principado, potestade, poderes, dominações. Então ele está acima de todo poder que se possa referir, que se possa mencionar. Você vai ver essa mesma declaração com palavras diferentes sendo feita pelo apóstolo Pedro. Você vai ver o apóstolo Pedro no capítulo 3, versículo 22, declarando que Jesus é autoridade sobre principados e potestades e está assentado à destra de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo... Na verdade, Apocalipse já começa o capítulo 1 declarando que Jesus é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua boca sai uma espada afiada. Todas aquelas figuras de linguagens que são usadas no livro de Apocalipse vão apontar para uma direção só: a autoridade de Jesus. A palavra autoridade no grego, exousia, esse termo autoridade, que coloca Jesus na posição de senhorio, né? Dizendo ele é o Senhor, que é um termo muito, muito usado no grego, mas que é, na verdade, uma tradução de uma palavra muito poderosa no hebraico, que é aquele nome impronunciável de Deus. Todas as vezes que os judeus iam se referir àquele nome impronunciável de Deus, eles diziam Senhor. E aí, quando eles vão se referir a Jesus, eles sendo judeus, ao invés de usar aquela mesma palavra que é o nome de Deus, eles chamam Jesus de Senhor, e é isso que o texto vai dizer: Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer isso em Atos capítulo 2, e você vai ver isso revelado em Mateus 28:18, Efésios 1:20, Apocalipse 22 e Apocalipse 1 também, você vai perceber a mesma declaração, 1 Pedro 3:22. Então, todas essas verdades vão apontar para uma direção só: Jesus é Senhor, Jesus reina, Jesus governa sobre todas as nações da terra, e aqueles que o resistem agora terão que se prostrar no futuro e reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele reina sobre as nações. Se você quiser anotar as referências, Apocalipse capítulo 1, 5, Apocalipse capítulo 2, 26, você vai ver essa declaração de que Jesus é Senhor, de que ele é autoridade, ele governa sobre as nações da terra. E aí, o que ele fará com essas nações é uma questão que a gente vai perceber lá no versículo 11, é uma das declarações, a gente vai perceber, na verdade, no versículo 9, melhor dizendo, vai dizer assim:
com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Essa declaração pesada, é uma declaração pesada, é uma declaração difícil de ouvir, principalmente por parte daqueles que hoje resistem ao governo do Senhor. A promessa dele, reger as nações com vara de ferro e também quebrá-las em pedaços, como se faz com vaso de barro. É uma linguagem figurada, mas o que vai acontecer não vai ser nada figurativo. O Senhor terá uma vitória final sobre as nações, sobre os reinos, sobre aqueles que orgulhosamente se levantaram contra ele. Uma das maneiras como o Senhor rege as nações com vara de ferro, de acordo com o entendimento do Novo Testamento, uma das nações, essa vara de autoridade, está nas mãos do apostolado. O Senhor deu essa autoridade aos apóstolos e eles se tornam o fundamento da fé cristã. Por isso que a doutrina apostólica, a doutrina cristã tem se fortalecido desde então, e todos nós estamos debaixo desse fundamento apostólico da fé cristã. Ele rege as nações com essa vara de ferro. E a Bíblia fala que no final da história ele vai julgar as nações, ele vai punir os desobedientes com a sua ira santa, uma ira santa que vai julgar os ímpios que resistiram e que endureceram o coração diante do seu governo e diante da sua vontade aqui na terra. Agora, que instrução a gente vê nesse salmo, dada pelo salmista aos reis, aos príncipes, aqueles que ainda hoje têm oportunidade de não experimentarem esse juízo, de não estarem debaixo dessa punição severa do Senhor. A instrução que ele dá no versículo 10 é o seguinte: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos diante dele com tremor. O conselho do Senhor é esse: beija o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Talvez você já tenha lido esse salmo muitas vezes pensando o seguinte: olha, eu tenho que beijar meu filho antes que ele cresça e não me aceite mais. Eu tenho que beijar meu filho antes que ele conheça uma namorada e não queira mais o carinho, a atenção da mãe ou do pai. Mas esse texto não está falando do seu filho e nem do meu filho. Esse texto está falando do filho com F maiúsculo. Está falando do Filho de Deus. E aí, uma das coisas interessantes é o seguinte: ele vai aconselhar os reis, ele vai aconselhar os influenciadores, os formadores de opinião das mídias sociais, ele vai influenciar os ricos desta geração, ele vai influenciar aqueles que exercem autoridade sobre os povos. Ele vai dizer o seguinte: olha, sirva o Senhor com temor. Só existe uma forma de escapar da ira de Deus, é servir ao Senhor com temor, porque a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Alegre-se com tremor diante do Senhor. A minha alegria não pode ser uma alegria irreverente, não pode ser uma alegria baseada em motivos fúteis. Muitas pessoas se alegram com vinho, se alegram com o pecado, se alegram com a desobediência, mas a minha alegria precisa ser uma alegria com tremor, sabendo que estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus que reina, diante de um Deus que tem o destino das nações na sua mão, nas suas mãos. Nós temos que lembrar disso. E quando ele diz, beija o filho, para que, olha só, beija o filho para que não se irrite, uma das declarações mais interessantes que você vai ver no Velho Testamento a respeito de reconhecer o senhorio de Jesus. Beije o filho, honre o filho, homenageiem o filho, reconheçam o filho, se rendam ao filho. É isso que ele está dizendo. A ceia do Senhor é um evento, vamos dizer, um evento festivo que nos faz lembrar constantemente. A igreja primitiva fazia isso toda vez que se reunia, algumas igrejas fazem isso toda semana, outras igrejas fazem isso todo mês, tem igreja que faz isso uma vez por ano, mas em qualquer lugar onde se celebra a ceia, é um evento festivo
para honrar o Filho, para lembrar o seguinte: ele deu a sua vida por nós, ele se entregou por nós, a sua vida foi um exemplo de fé, de obediência, de rendição, de obediência ao Pai, de honra ao Pai. Ele morreu pelos meus pecados, ele é digno da minha adoração. Beije o Filho para que não se irrite. Beije o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Olha, queridos, a gente vive como se Deus não tivesse no controle da situação. Mas, na verdade, o final da história vai mostrar exatamente o contrário. Uma das coisas que a gente percebe que pode nos deixar um pouco confusos no tempo em que nós vivemos é o amor de Deus. Porque Deus nos ama de uma forma plena e abundante, independente de como nós somos. Se nós somos pecadores, ele nos ama. Se nós nos comportamos errado, ele nos ama. Se nós pecamos e falhamos, ele nos ama. Se nós somos santos, ele nos ama do mesmo jeito. Deus não muda o seu amor para conosco porque ele é Deus. Ele nos ama porque ele é amor. Independente do que eu faça, ele me ama. Isso é um fato, isso é uma declaração. E por isso muitas pessoas vão dizer o seguinte: olha, então se Deus me ama, independente do que eu sou, independente do que eu faço, independente de como eu vivo, então eu não preciso fazer nada. Eu já estou salvo. Mas uma das coisas que a gente não percebe é que o amor de Deus necessariamente não é uma doutrina isolada a respeito de salvação. Na verdade, Deus me ama, independente de como eu sou, porque ele é Deus e Deus é amor. Deus não muda a maneira como ele é, porque eu deixo de ser santo. Deus não deixa de ser quem ele é, porque eu deixo de ser santo ou porque eu me torno santo. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo amor, mesmo quando eu sou pecador. Mas no final da história, você vai ver isso aqui, ó. Beija o filho para que não se irrite. Beija o filho para que não fique irado e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Nós conhecemos o Cordeiro de Deus que deu a vida pelo resgate de todos, de muitos, de todos aqueles que puderem crer. Essa é a mensagem que nós conhecemos, esse é o Jesus que nós conhecemos. Mas nós não conhecemos a ira do Cordeiro. Nós não sabemos como é Jesus irado. Nós não sabemos como é o Deus irado que virá para punir o pecado da humanidade. Nós não conhecemos esse Deus ainda. Às vezes, quando o mar se irrita e acontece um tsunami na Terra e destrói um pedacinho de cidade, a gente já fica assustado, pensando que o mundo vai acabar. Quando um vulcão entra em erupção em algum lugar, ou um meteoro passa raspando na Terra, como eles dizem, alguns milhares de quilômetros, nós já achamos que é o fim da história e nós então tememos um pouquinho. Mas o Deus que fez a natureza, o Deus que criou os céus e a terra, é um Deus santo. E o texto diz que no final da história ele vem para punir os pecados das nações. Então a nossa chance de honrar o Senhor é enquanto estamos em vida, é enquanto estamos diante dele por meio da graça. Então, aqueles que confiam no Filho de Deus, aqueles que reconhecem os filhos de Deus, tem uma promessa para eles aqui. Aqueles que hoje o honram, aqueles que hoje participam da ceia do Senhor, aqueles que hoje o reconhecem como Senhor e Cristo, têm uma promessa para eles aqui nas Escrituras que diz o seguinte: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu quero terminar essa história, essa palavra, essa reflexão, olhando para você, falando dessa vitória final do Senhor sobre as nações, sobre a história da humanidade. Todos nós estamos vivendo uma situação bem incomum, e isso atingiu a todos nós. Muitas pessoas têm pensado que o mundo não vai voltar ao normal daqui para frente, as coisas realmente vão tomar um rumo diferente, economicamente, politicamente, socialmente, em termos de educação, em termos de fé. Nós temos visto muitas especulações a respeito disso. Mas a maior de todas as preocupações é saber o seguinte: como eu estou honrando o Filho de Deus
nesse tempo de mudanças que estamos enfrentando. Porque existe uma promessa: aqueles que o temem serão abençoados. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Onde você tem se refugiado nesses tempos difíceis? Quem tem sido o seu amparo? Quem tem sido o seu esconderijo? Onde você tem se abrigado? Você tem se abrigado no Senhor? Você tem se escondido no esconderijo do Altíssimo? Você tem feito do Senhor o pastor da sua alma? Você tem feito dele aquele que te guia, aquele que te sustenta e adestra as suas mãos para a peleja? Ou você tem se comportado como as nações, querendo quebrar os laços e romper as alianças com o Senhor? Então, é um tempo de reflexão, é um tempo de avaliação. A Bíblia fala em Coríntios que, e é o que nós vamos fazer ao participar da ceia, o homem deve examinar-se a si mesmo. A ceia do Senhor, de todas as coisas que a ceia representa, ela representa julgamento também. Além de ser um memorial, além de ser um tempo onde nós lembramos a morte do Senhor até que ele venha, é um tempo de julgamento. Mas não é um tempo de julgamento do outro. Não é um tempo de olhar ao redor para ver o pecado daqueles que estão errando à nossa volta. Na verdade, é um tempo de olharmos para dentro de nós e vermos numa autocrítica quão distantes nós estamos dessa verdade, ou quão próximos nós estamos dessas verdades. E essa avaliação precisa ser honesta, precisa ser sincera e precisa ser uma avaliação constante, diariamente. Eu preciso repetir esse ato de avaliar meu coração e de ver se eu tenho beijado o filho, se eu tenho honrado o filho, se eu tenho reconhecido o filho nos meus caminhos, porque a vitória final do Senhor será sobre os desobedientes, sobre as nações rebeldes que quebraram os laços, que romperam as alianças com o Senhor. Mas aqueles que o honraram serão bem-aventurados, serão bem-sucedidos, desfrutarão do shalom de Deus, porque estão do lado vitorioso. Eles escolheram estar do lado vitorioso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Se você é da Comunidade Batista da Paz, que Deus te abençoe, que Deus continue te guiando à verdade do Evangelho que nos liberta e que nos transforma. Se você não é evangélico ainda, eu te convido a honrar o Filho de Deus, a reconhecer o Filho de Deus, entregando a sua vida a Jesus para que ele seja o Senhor da sua vida.